Boa tarde, eu sou arquiteto, estou de professor, sou pesquisador aqui na casa há pouco tempo, sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, agradeço ao Marcos e ao Filipe pelo convite e agradeço ao quem está envolvido no desenvolvimento deste trabalho. Tentarei ser muito breve, de fato, eu acho que há três coisas que nós temos que pensar na realidade. Eu me envolvo em relação à questão médica devido a uma expertise de ter trabalhado em uma zona de contenção, de fato, de endemias na região do Agreste em determinado tempo da minha formação, e depois ter tido uma aproximação em Angola e no Congo devido ao ébola. Eu acho que daqui surge algo que é importante dentro desse debate, que tem a ver, e aí vou resgatar algo que vocês colocaram desde o começo, é que se nós cruzarmos aqui os braços, de fato estaremos cruzando os braços para todos os problemas sociais que, de fato, neste momento, estamos afrontando. Eu acho que esse é o ponto 1 que deveríamos estar discutindo, de não cruzar estes braços, afinal de contas, as expertises deveriam se desdobrar em relação ao que está acontecendo no território. E por que venho a discutir um pouco a questão do território? É porque todo e qualquer sistema de controle em um território passa pelas suas infraestruturas. Seja numa escala metropolitana, como uma megacidade aqui de São Paulo, seja numa região de Agreste, ou seja, uma região ao sul, por exemplo, de Porto Alegre. Nós temos, na atualidade, uma série de elementos que nos permitiriam um controle territorial mais próximo quanto como poderiam as instrumentais médicos atuarem nos sentidos de mapeamentos no território. Por conta um pouco disto, que é parte de um recorte de um trabalho que realizamos, o Marcos me pede, eu vou passar brevemente, isso aqui era uma apresentação um pouco mais longa, isso tem a ver com algo que ocorre, e aí vou deixar um pouquinho esta imagem, que ocorre há exatamente 4 semanas atrás. O governo do Chile, a partir da Universidade del Desarrollo, junto com o MINVU, que era o ministério que é o ministério na cidade de Concepción, nos solicita uma avaliação se o território estaria apto entre as suas infraestruturas médicas, as suas infraestruturas de conectividades, no caso de uma pandemia, se ele poderia atender a uma situação como esta. O que nós colocamos foi algo em relação a isto que de fato nos motivou de entender em que momento então o médico, ou em que momento as novas infraestruturas no território poderiam entrar para prevenir a prevenção. Isto se deu em função de algo que já tínhamos resgatado em 2014/2015, que uma das soluções para a erradicação do ébola estava em antever uma série de mapeamentos e aquilo que se chamou de incubadoras médicas no território para, de fato, identificar onde estariam os possíveis problemas e as concentrações populacionais que poderiam gerar estes impactos no território. A cidade de Concepción, a partir da Universidade de Desarrollo, encaminha este trabalho, que é um pouco isto. Vou avançar. Este é o mapeamento de 4 semanas atrás, de como estaria no mundo a relação do impacto ao meio ambiente, visto, depois eu vou mostrar este, que é de agora de manhã, é um mapeamento que nós estamos seguindo pela Universidade Johns Hopkins, isso estava atualizado até 10 horas da manhã, com esse número de impacto e esse é o número de casos. Eu acho importante salientar isto, por quê? Porque nos levou a considerar onde estariam os aspectos de vulnerabilidade das infraestruturas no território que este trabalho que nós desenvolvemos para a Concepción estava atuando. No caso da cidade de São Paulo, a reflexão que nós acabamos passando seria identificar o que iria ser impulsionado e potencializado no território. Essa analogia que eu quero fazer tem a ver em relação aos quantitativos que nós, no momento, conseguimos, a partir do pedido do Marcos, e aí eu vou avançar um pouquinho, esse é o caso de Concepción, conseguimos chegar em relação à região de Paraisópolis e à região do Brás, com uma pequena escala. Não sei se vocês sabem, mas a região do Brás, a feira da madrugada passa em média 25 mil pessoas. Nós fizemos o cálculo que em 6 horas as 25 mil pessoas poderiam ser contaminadas caso pelo menos tivéssemos 2 ou 3 pessoas em um nível de proliferação endêmico. Isso significaria que essas mesmas pessoas nós não teríamos o controle se uma delas, por acaso, pegasse um dos ônibus informais que vão para a região do Nordeste em um ônibus com 47 pessoas, tendo 10 paradas num período de 3 dias. Quer dizer, a disseminação pela falta de controle, de fato, ela deveria se iniciar ou dar uma sequência a partir de um controle das infraestruturas, no caso da região do Brás. Por que isso nos levou a um horizonte em relação às concentrações populacionais? Isso nos levou a pensar, eu vou avançar um pouco, nos levou a pensar como isso se daria em relação às zonas de feiras livres em São Paulo, os parques metropolitanos,
as regiões de favelas, e esse ponto é fundamental de entender que o elemento concentrador de fato, e aí eu volto um pouquinho, eu sei que está um pouco apressado por causa do tempo, volto para Paraisópolis. 100 mil pessoas. Hoje em dia, as 4 UBS que estão em Paraisópolis e mais o centro de atendimento do Einstein não dão conta de algo mínimo após, por exemplo, o funk do final de semana com penicilina, com algo básico de saúde pública. E o que nós podemos identificar, de fato, nesse território, que pelo menos precisaríamos de 5 zonas novas de concentração para poder reter, no caso de uma pandemia, nesse micro-território de 100 mil pessoas. E por que nós utilizamos a escala de 100 mil pessoas de Paraisópolis? Aquela região de Concepción que nós propusemos uma transformação de identificar é uma região de 220 mil pessoas, só que com uma área de espraiamento muito maior que a região de Paraisópolis. Então isso nos deixa um alerta para poder entender de fato e nos perguntarmos quais são as estratégias de contenção no sentido de profilaxia, no sentido de identificação de zonas de fato de quarentena, e isso é possível porque, avançando um pouquinho nisso que estou tratando de conversar, desses levantamentos que estamos trabalhando, e isso é uma reflexão que estamos fazendo, porque esse trabalho tem andamento, é entender de fato quais seriam estas zonas de atuação imediatas para mitigar uma contenção abrasiva. Feiras, zonas de espetáculo, feiras livres, favelas, o controle mínimo, por exemplo, e vou dar um exemplo, vindo da região do Brás para o metrô-trem que está aqui perto, pelo menos são 12 estações. Tivemos um cuidado no dia de hoje, em 12 estações, de 12 estações, 8, os banheiros não tinham sabonete, não tinham papel higiênico, não tinham álcool gel. Quer dizer, o nosso problema vem anterior a isso para poder identificar esses problemas que em relação a isto. Eu entendo que todos aqui, de fato, vocês são médicos, vocês têm uma outra capacitação em relação àquilo que nós estamos vendo no território, mas me parece que há um potencial muito grande que, se for identificado as potencialidades da infraestrutura, serão as que irão responder uma série de coisas que aqui estão sendo levantadas, inclusive. Em que momento o médico vai entrar? Alguém em determinado momento disse, se estamos com tempo, sim, estamos com tempo desde que as áreas que ainda podem mitigar endemias tenham questões de controle. É horrível nos dias de hoje dizer assim, vou ter que controlar um setor, mas eu resgato algo lá dos anos 60. Os sistemas do pensamento sistêmico de controle já existiam para poder ter uma melhoria quanto ao território. Exemplo disso que estou dizendo, que foi citado, que se vivemos em um período similar à Idade Média, como foi dito pelo professor, eu concordo plenamente, afinal de contas, os territórios informais são similares à carência de salubridade que existia na Idade Média. Temos que resgatar um momento anterior para fazermos uma reflexão, para não cruzarmos os braços e nos perguntarmos, de fato, qual é a atuação do médico em campo, no território. E provoco isto com todo respeito a cada um de vocês, claro. Mas por que coloco isto? Em 2012 e 2013, vocês se recordam que na região do Nordeste teve uma proliferação da dengue muito alta. Né? Eu sempre brinco com isso com os meus alunos porque eu tive dengue 2 vezes por conta disso. A única situação que nós tínhamos de combate da dengue naquele momento era poder dar aos agentes de saúde da FUNASA mapeamentos de zonas que poderiam ser zonas potenciais para o mosquito. No caso de agora, é mais que pertinente que o médico atue diretamente com a sociedade civil para identificar estas áreas. Vocês, mais do que nós arquitetos, têm o domínio muito maior de compreender qual é a ambiência que pode gerar epidemias para aqueles usuários transeuntes ou todos aqueles que se utilizam da cidade. E peço, não cruzemos os braços. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Então, aí vocês têm uma pequeníssima amostra dos cidades globais. A gente não teve ainda como mobilizar os 25 pós-docs que nós temos no nosso grupo de síntese, que vem de vários pontos diferentes. A visão do Carlos eu achei muito interessante, mostra, quer dizer, a gente conversou essa semana, né, Carlos? A gente não consegue ainda saber exatamente essa vulnerabilidade, mas essa questão de que o médico, me impressionou muito, essa questão que ele coloca, tem um médico em campo, não é só o médico lá no hospital, porque o médico no hospital, se a gente fizer tudo certo fora, como a gente discutiu aqui,
e evitar a epidemia, o médico no hospital vai ficar tranquilo, vai conseguir trabalhar. Então a gente vai precisa ter médico fora, o que a gente precisa fora. E se vocês olharem, nós publicamos um dossiê dos Cidades Globais, que está no ar agora, o último fascículo. O paper número 1 é um paper do professor Sérgio Adorno e do Marcelo Neri, que é o primeiro autor, em que ele mostra que nós temos 8 São Paulos diferentes, 8 culturas distintas na nossa cidade, e essas 8 culturas, cada uma delas vai ver de forma diferente. Nós temos um problema, nós temos um mosaico em que essas 8 culturas não batem com as prefeituras regionais ou subprefeituras. Então, do mesmo jeito que nós discutimos aqui a USP e o reitor, etc., tem todo um processo decisório que vai ter que ser tomado também em cada uma das nossas subprefeituras, que tem características completamente diferentes e esse mosaico. Então, é um problema realmente muito grande. O professor Calil, se esse negócio escalonar, vai dar um trabalho enorme para vocês. Eu acho que é interessante olhar isso. Eu sei que não dá tempo agora de ver muita coisa, mas é interessante a gente se debruçar sobre isso. Olhar essas coisas, né? Diga, por favor. Só uma observação com relação à questão de que, quando se fala em médico, nós temos que lembrar que nós temos os serviços de saúde. Sim. E há um conjunto de profissionais da área da saúde que estão envolvidos nisso, e muito do que vai ser feito nas unidades de saúde vai ser feito, inclusive, por esses profissionais, que são os profissionais de saúde pública no geral. E, às vezes, até com mais condições de tempo, para que até o médico faça a sua outra função, dar o tempo maior para esse tipo de trabalho. Então, é esse o cuidado também para não haver uma sobrecarga de responsabilidades apenas para o profissional, um profissional, uma vez que a área da saúde ela engloba realmente várias áreas do conhecimento. Ele saiu da tela, mas eu queria mostrar para você, professor Arlindo, são os Pode colocar na tela? Nós fizemos uma breve avaliação, porque assim, este pedido do Marcos veio há 2 dias, então tivemos que mobilizar uma equipe, fizemos uma avaliação emergencial de quanto nós teríamos no território, números de hospitais, leitos ofertados e área de atuação médicos na Grande São Paulo, tanto público e privado, para podermos de fato chegar, e eu aqui poder colocar que assim, o nosso sistema tem uma falência, e muitas vezes a falência, e aí eu corrijo, desculpem se eu me referi diretamente ao médico, o sistema não dá um suporte de outras áreas médicas para isso poder ser um elemento de contenção. Deixa eu ver como é que eu mexo o mouse aqui. O que nós fizemos? Nós identificamos aqui... Oi? Tá. Eu tinha ouvido por parte de algumas pessoas uma estimativa do número de leitos que podem ser necessários numa situação, digamos assim, de explosão exponencial. É uma coisa de uma ordem de magnitude de 10 elevado a 4 leitos, né? Ou seja, na ordem de 10 mil leitos, mas pode ser 3 ou 4 vezes isso. Agora, eu gostaria de... Esse é um gráfico importantíssimo, porque ele rapidamente vai nos determinar onde é que está aquela curva, para achatar. Sim. Dependendo, isso daí para nós é o threshold, é o limite de carga do nosso sistema, assumindo que isso funcione otimamente. Mas talvez, dado esse número aí, a gente pode calcular, pessoas que nem o Eduardo Massad, que não estão aqui, que são geniais epidemiologistas, eles podem, com base nesses números, e com base em números de casos, eles podem saber exatamente se a gente passou ou não do ponto de poder minimizar um impacto negativo no sistema de saúde. Então, quer dizer, os números existem. A resposta para a pergunta do Ayrton podem ser dadas juntando esses números com a dinâmica de casos, número de casos. Sim. Isso é importantíssimo. Você podia explicar para nós isso? Quer emendar? Olá, não, seria importante. Eu queria conectar o que você falou com uma coisa que o Dr. Calil falou, né, de que esses primeiros casos que estão sendo notificados são de pessoas de classe econômica mais elevada que viajaram para a Europa ou têm contato com alguém que viajou para a Europa. E aí, na sobreedição, eu estou imaginando assim, pessoas conectadas a elas entrando na 25 de março num domingo, ou no Brás, ou no baile funk na favela. Fala dos ônibus. E aí eu revejo até a minha própria pergunta, de onde a gente está na curva hoje, você pode me dar uma resposta agora,
E amanhã o vírus entra na 25 de março e, bom, já era. Vou tentar responder as duas. Ele tem uma anedota interessante. Vou tentar responder as duas, que assim, respondendo o que o senhor me perguntou, nós mapeamos como leitos úteis em hospitais municipais declarados 178.065, o que significa 63% de todos os leitos ofertados, vou chamar dessa maneira. E identificamos 105.079, o que é 31% que são destinados para a área pública. Tá? Então, no caso, e aí nós ainda estamos isso em avanço, no caso que, por exemplo, eu citava do Brás. O Brás ele tem uma média, tanto no Brás quanto no Pari, não declaradas, mais de 15 empresas de ônibus. Não declaradas. Nós contatamos ele e falamos assim, olha, nós estamos verificando e ligando, e vendo se é declarado ou não, ao qual a saída acontece em terças, quintas e às vezes os sábados pela manhã, tanto de mercadorias e famílias. E um ônibus daquele, 47 pessoas a 52 pessoas, sem condição nenhuma de salubridade. Imagina isso entrando numa escala no qual, ao chegar, por exemplo, e aí eu calculei em relação a Aracaju, porque eu trabalhei 5 anos no Agreste, teríamos nesses pontos, nessas 10 paradas estabelecidas, pelo menos um 45% da migração das pessoas que vão ficando pelo caminho. E que muitas dessas paradas, elas não são oficializadas porque param apenas, por exemplo, em zonas do Graal, não estou fazendo a propaganda, mas são as zonas alimentícias, e elas ficam. E daí nós temos a perda de controle desses setores. E escolho o Brás porque é algo alarmante em relação aos números, que em 6 horas passam 25 mil pessoas. Esse é o ápice que nós conseguimos chegar. E se em 6 horas pode haver essa contaminação dessas 25 mil pessoas, porque nós utilizamos esse cálculo prévio que o professor citou, perdemos o controle dentro de uma proliferação massiva na Grande São Paulo. Em um dia, numa situação crítica. E o que você colocou de Paraisópolis, por exemplo, quer dizer, o medo da gente, quando a gente começou a conversar, né, Carlos, é assim, agora está na classe alta, na classe média. Então, está passando caso a caso. A hora que virar o cluster, o boom vai ser nos pobres. O boom vai ser nos 100 mil que estão. Por isso a gente escolheu Paraisópolis. O boom vai ser lá, porque a hora que esse pessoal pegar, vou citar o meu amigo Carlos Hernandes, chega a ter 15, 20 pessoas morando numa casa com uma janelinha desse tamanho. Então não tem como, não tem essa coisa bonitinha que aparece na televisão, que é o marido separado da mulher em 2 cômodos e fazendo as coisas todas. Hoje eu ouvi na Globo News uma mulher falando que tem a cunhada dela que leva comida e deixa na porta, ela já está contaminada. Então, essas coisas não vão acontecer. Paraisópolis é só um exemplo. Ele mostrou um mapa, que é a zona D, desse artigo que eu falei para vocês, nós estamos circundados por isso. Sim. E essas pessoas vêm todas trabalhar nas casas do pessoal da zona B, certo? Zona C e zona D, que é o pessoal da classe média. Imaginem a conta simples, que todo dia nós trazemos da zona leste, passando pela Sé, uma Montevidéu. Mas tem uma questão que é muito importante a gente perceber, que realmente essa questão que vocês estão vendo de vulnerabilidade é crucial, porque é realmente onde vai explodir a bomba. Sim. Porque, por exemplo, até tem 2 razões que são extremamente, que a gente tem que considerar. A primeira é que os primeiros casos ainda vão ter estrutura hospitalar. Sim. E esses primeiros casos são os casos de contato das pessoas que foram esquiar na Itália. No momento, desculpa, falando isso, eu não estou falando de maneira nem sarcástica, nem pejorativa, eu estou usando de dados e tal. Sim. Na segunda instância, quando você começa a ter tudo isso que está mostrando, essa dinâmica de explosão, nós vamos saturar o sistema de hospital exatamente no momento que as populações mais vulneráveis vão precisar fazer acesso. Então, existe uma certa, até, não digo perversidade, mas existe um aspecto extremamente problemático, que é exatamente os grupos mais vulneráveis vão ser impactados, provavelmente num momento onde a disponibilidade de saúde vai estar minimizada. Então, isso daí é uma coisa que a gente deveria, pelo menos, tentar salientar como uma justificativa para atitudes sendo tomadas rapidamente para fazer a implementação das estratégias não farmacêuticas. Sim.
Eu só queria, até uma coisa está aqui na minha cabeça, que eu acho que é importante, o professor Calil pode comentar, o professor Pedro, que assim, na cidade de São Paulo, a gente está com uma preocupação com a cidade de São Paulo, por quê? Porque é o hub. A cidade de São Paulo é o hub de onde tudo, como o Carlos acabou de falar, é lógico que tem a questão do Nordeste, né? Se a temperatura for aumentando, né? O pessoal for com os ônibus para cima, e isso evitar uma contaminação, está ótimo. Na cidade de São Paulo em si, se realmente a temperatura é aí, é urgente fazer experimentos com temperatura. Fazer experimento com vírus, eu não sei o que vocês podem fazer. Porque, dependendo porque a gente tem os microclimas, certo, Pedro? Então, por exemplo, o ABC, que está de frente para o mar e que recebe as entradas das massas e que tem uma baixa de temperatura muito maior do que, sei lá, a Zona Leste, por exemplo, então a gente poderia, inclusive, dando isso para o Carlos, a gente conseguiria até começar a mapear que pode ter vulnerabilidades maiores dependendo Sim. não só das questões estruturais, como ele colocou, mas das questões climáticas, das questões microclimáticas. E isso vai muito além da primeira parte, né? Isso que eu estou dizendo, Sim. vai muito além da primeira parte, que é o vírus em si e a doença em si. Professor Calil. Sem dúvida tinha que testar. Acho que o Paulo Zanotto estaria em condições de testar, hein, Paulo? Paulo Zanotto. Temperatura e a viabilidade. Mas... O problema é que a gente vai ter muita dificuldade. Peraí. O problema é o fato de que já existe muito dado de coronavírus ambiental. A gente sabe que ele persiste 9 dias em ambientes. A gente tem certas informações. Porque esse vírus é um vírus que a gente chama de zoonótico. Ele se transmite entre animais. Por exemplo, entre morcegos, a maior parte da contaminação é justamente oral fecal. Em morcegos, ele nem causa uma complicação muito severa no sistema respiratório. Infelizmente, o Gustavo não veio hoje. A gente tem um especialista aqui no Brasil que fez doutorado e pós-doutorado com coronavírus. Mas isso eu lembro das aulas que ele deu para a gente recentemente. Então, eu acho que, por exemplo, fazer testes da resistência ambiental do vírus são cruciais, são importantíssimos. A gente pode até desenhar experimentos desses. O problema é talvez, como a gente faz isso em condições onde a gente vai pegar um vírus de nível 3 e levar para fazer, talvez vai ter que ser desenhado isso em laboratórios, fazer inativação por ultravioleta, fazer curvas de inativação com ultravioleta, fazer várias, daria para se fazer, é uma agenda de pesquisa importante e daria eventualmente para se passar isso para frente. Posso? Deixa eu fazer um comentário. Então, eu acho que esse estudo das comunidades aqui em São Paulo, acho que é fundamental para a gente conseguir mapear e ver como é que a gente segura, né? Também das linhas de transporte. Sim. Se pode ser maior ou menor e como é que a gente pode... Agora vai ter muita coisa que nós não vamos saber o que está acontecendo, né? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Hoje me telefonou um grande amigo que é dono de uma empresa distribuidora de gás de cozinha. A gente sabe que o metal fica mais tempo ainda do vírus, né? Ele saber o que ele faz. Ele gira 3 milhões de botijões de gás por dia. 3 milhões. Que ele pega na casa, enche e vende de novo. E todos eles manuseados, e o sujeito manuseia ali no gás e passa ali. Então vocês imaginem, Sim. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente nem, quer dizer, nós não pensamos nisso, mas é uma das formas que tem que a gente não vai controlar. Eu justo ia complementar o que ele estava comentando, o professor, que pelos mapeamentos que nós conseguimos fazer, pelo menos 30% da cidade de São Paulo poderia ser considerada em situação de resiliência. Quer dizer, esses 30% seriam os primeiros que deveriam ser atendidos para que, de fato, no caso de uma pandemia, não sejam afetados. Esses 30% da cidade. Então, uma das primeiras macroestratégias que deveriam ser colocadas é um sistema de contenção, de fato, ou de prevenção endêmico no território, nesses 30%, identificar esses 30%. E dentro desses 30%, nós brevemente mapeamos 5. Cidade de Tiradentes, Vila Mariana, Grajaú, Sapopemba e Jardim Ângela. Em situação de grande escala de aglomeração e em situação de aspectos de resiliência. Isso é ambiência urbana, carência de ambiência urbana. Mais alguém? Pedro? Você já disse que a resiliência ela não existe. Não existe. Peraí. Passa, professor Emílio, explica, por favor. Sim. Tem gente ouvindo. Cumpre destacar que, para o momento, Claro. não há nenhuma
possibilidade de encontrar resiliência nessas Exato. comunidades, Sim. porque não se trabalhou nessa Exato. direção ainda. Então, para o momento, ela não vai servir de Não vai base servir. ou de sustentação Exato. de alguma atividade mitigadora. Eu só queria fazer um pequeno comentário. Fui provocado aqui pela Marília, que é o seguinte: realmente, como esse vírus tem uma conotação de transmissão oral-fecal, dado o fato de que a maior parte das nossas comunidades mais vulneráveis não tem saneamento básico, os esgotos são a céu aberto, a gente pode realmente ter um fator complicador. Se a gente imaginar o potencial de espalhamento do vírus na escala oral-fecal, isso vai fazer com que mesmo os clusters de transmissão contato homem-homem sejam totalmente passados por cima, porque aí Exato. você vai ter a criança de um outro lugar que entra Sim. em contato com aquele líquido. Então, e isso pode ser extremamente devastador. Eu acho que realmente a gente deveria pensar seriamente em mecanismos e priorizar as populações mais vulneráveis, e talvez isso devesse se tornar uma certa prioridade nas medidas governamentais. Porque, de alguma maneira, eu não sei como falar isso de outra forma, mas as pessoas que têm melhores condições, elas já têm o privilégio de serem afetadas no tempo antes e vão ter acesso a um sistema Sim. hospitalar um pouco mais íntegro, enquanto que essas populações todas vão estar expostas por modos, como você bem falou, de transmissão extremamente eficientes. Por causa do adensamento, eles habitam em condições onde eles vão estar muito mais expostos, e eles vão ter transmissão ambiental como um componente talvez muito mais importante do que a gente está conseguindo estimar. Exato. Então, aí nesse caso, eu acho que a gente precisaria rapidamente dar uma olhada no que está acontecendo, por exemplo, no Irã. Sim. E o que está acontecendo no Irã é além de devastador. Então, eu acho que seria importante que talvez os nossos governantes começassem a prestar atenção no que você está falando e começassem a pensar um pouco para frente, eu digo semana que vem, em alguns dias, para criar mecanismos de mitigação desenhados especificamente para essas condições específicas. Por exemplo, esgoto a céu aberto deveria imediatamente já estar sendo utilizados desinfetantes. Tem aqueles bleach trucks que estão rolando na China, eles colocam aqueles caminhões borrifando água com cândida na cidade toda. Isso deveria já estar, talvez, sendo instituído nas comunidades mais frágeis. Tem um aspecto que o Arlindo pediu novamente para eu me expor aqui, que é verdade, mas vocês já falaram, isso é o óbvio, né, do Nelson Rodrigues. As pessoas que servem as pessoas que moram na área B da cidade voltam para esses locais. Eles moram nesses locais. E eles claramente vão mexer com o quê? Eles vão limpar aquela casa. A roupa de cama da pessoa infectada vai estar... Isso a gente sabe, em Singapura foi bem delimitado. Isso é dado científico. Agora não estou mais falando de... Não é mais crônica social, antropológica. É fato. A gente sabe que essas superfícies, os lugares onde as pessoas estão infectadas, estão com altíssimo título viral. Quem vai limpar esses quartos das pessoas infectadas vão ser serventes da família. Esses indivíduos eles vão certamente se contaminar, porque até os médicos na China, por exemplo, se contaminavam na hora que eles tiravam os EPIs. Eles estavam tirando os EPIs e aí se infectavam. Então imagina as pessoas entrando em contato com roupa de cama, estrutura, banheiro, né? Esses vão trazer o vírus para as comunidades vulneráveis. E ali vai ter um espalhamento totalmente facilitado pelas condições de adensamento. As pessoas vivem apinhadas sem saneamento básico. Então, eu acho que seria importantíssimo sair uma mensagem daqui para os nossos governantes olharem imediatamente para essas populações mais vulneráveis. Essencialmente baseado no que você está falando também e nosso entendimento sobre a capacidade de transmissão ambiental que já foi determinada cientificamente. Eu acho que a gente pode, inclusive, trabalhar com o fato, né, de que isso deve diminuir os custos, porque, Sim. na verdade, são atitudes, né, são expedientes que são de menor, porque pensa, né? os kits, número de kits com enzimas para Sim. PCR é coisa muito mais cara do que jogar lá uma água sanitária no esgoto. E isso tem um impacto grande. Eu acho que politicamente a gente podia entrar por aí, né? Que a gente começou falando da USP, depois nós fomos para o município. Não, mas é isso mesmo. Mas A ideia era essa mesmo. vamos voltar um pouquinho só para a USP. Então, eu acho que essa sua visão é super interessante, obviamente muito necessária.
Na USP a gente também tem clusterzinhos diferentes, com alunos com características sociais diferentes, etc. Então, eu acho que é importante a gente dar uma olhada sobre esse aspecto também. E uma coisa que me preocupa bastante são os funcionários terceirizados, porque a gente tem... eles são, obviamente, muito mais frágeis socialmente. Eu queria falar sobre os terceirizados, que eu tive uma reunião hoje de manhã aqui. Eles não estão recebendo das empresas terceirizadoras máscara, luva e nenhum tipo de barreira de proteção primária. Desculpa. É que eles não têm nenhuma barreira, inclusive eles têm faltas porque adoecem e aí a própria limpeza, vamos supor, dos sanitários da universidade fica deficiente e a coisa vai se repetir. E aí você cria um ciclo vicioso. Exatamente, para eles e para os nossos alunos. Sem barreiras primárias, cuidando de sanitários, numa condição dessa, de sanitários ser usados por uma grande quantidade de pessoas, a probabilidade de algum dessas pessoas ser infectadas é muito alta. Então, eu acho que isso daí precisaria ser considerado também. E a gente vai ter que terminar. Eu acho que deu para ter uma boa discussão, acho que deu para a gente ver ângulos diferentes.